Gravação iniciada. Boa noite a todos. Oitavo episódio do nosso podcast, AdCrim, que é um podcast voltado para contar a história um pouco sobre a advocacia criminal, as demais profissões correlatas que nos acompanham no dia a dia da profissão e trazer uma visão diferente para você que gosta, para você que tem curiosidade e entender como que funciona o nosso dia a dia. Já tivemos aqui a presença de psicólogos, de policiais penais, e hoje o ilustre convidado, doutor Alex, companheiro nosso da Abracrim. Uma boa noite, doutor Alex. Doutor Isaac, tudo bem? Boa noite. Gostaria que o Isaac fizesse as honras também de falar um pouco sobre o nosso convidado e depois a gente inicia com o nosso bate-papo. Olá, eminentes ouvintes, eminente convidado, doutor Alex Ochendorf. É uma honra gravar com um nobre doutor, é um advogado que eu admiro muito, também com meu colega aí, o meu amigo João Gabriel Desiderato. E é um tema muito importante hoje, porque é um tema assim que eu até estava falando com o João, né? Hoje à tarde, na volta lá de Garça. Falei assim, ó, eu sou leigo. Eu falei, questão de justiça militar nunca atuei, né? Júri militar também não. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado, entendeu? Eu fiquei muito feliz aí com o tema e eu quero aprender bastante nessa noite. Boa noite, meu amigo Isaac, meu irmão Isaac. É uma enorme honra estar aqui contigo. A gente sempre conversou muito nos canais aí de internet, né? Algumas oportunidades pessoalmente. É uma enorme honra. Agradeço o convite. Eu sei que vocês dois estão extremamente cansados do júri que vocês fizeram na cidade de hoje, né? Da data de hoje, na cidade de Garça. Então, eu queria agradecer o convite e estender também o meu agradecimento ao meu colega João Desiderato, que ainda não tive a honra e o prazer de conhecer pessoalmente, né? Mas não vai faltar oportunidade, viu, João? Com certeza. Sobre o tema, foi interessante que a gente, batendo papo com o Isaac, surgiu a ideia vamos falar de júri, vamos falar de júri. Vamos falar de júri e a questão do crime militar envolvido. Então, saiu de uma maneira tão natural, tão tranquila o tema, que eu acho que vai ser bem interessante aí para a gente trocar uma ideia com o pessoal conhecer um pouquinho mais desse universo do direito militar, do universo do júri que vocês conhecem muito bem, os dois conhecem muito bem. Eu acho que vai ser bem interessante. Maravilha. Doutor Alex, agradeço novamente. Como a gente sempre inicia aqui, a gente pede uma breve apresentação dos nossos convidados, para que todos saibam com quem a gente está falando, o currículo do nosso convidado, e hoje um convidado ilustre, um convidado extremamente atuante na advocacia. Eu, particularmente, conheço através de grupos, de bate-papo, de rede social, mas o doutor Isaac tem um contato maior, mas sei da atuação do doutor. Inclusive, no passado, cheguei a fazer algumas diligências, não sei se o doutor se recorda, mas eu fiz uma diligência para o doutor alguns anos atrás. Eu acredito que sim. Então, lembrei. Uma satisfação. Doutor, se apresente para a gente, por gentileza, e depois a gente inicia o nosso bate-papo. Tranquilo. Bom, meu nome é Alex Oxendorf, eu sou advogado criminalista, atuo exclusivamente na área criminal. Minha grande paixão é o Tribunal do Júri, sou advogado há 27 anos. E desses 27 anos de advocacia, eu estou com 366 plenários de júri realizados, né? Semana que vem eu tenho mais 2, né, para ser realizado, um na cidade de São Sebastião e outro na cidade de Ribeirão Pires, né, 2 casos bem interessantes. E a minha paixão, a advocacia, confesso que no começo da faculdade de Direito, eu até brinco com meus amigos que são promotores de justiça, eu fiquei seduzido pelo lado negro da força. E por que eu fiquei seduzido pelo lado negro da força? Eu fui policial militar, eu trabalhei no choque da Polícia Militar, né, que tinha uma companhia de choque aqui na cidade de Santos, meu escritório é em São Paulo, mas eu resido em Santos, eu vou para São Paulo, vou e volto todo dia. E eu comecei a fazer determinado período que estava tendo um júri de muita repercussão aqui na cidade, e tinha um advogado chamado Vicente Fernandes Cassione. Vocês vão lembrar do Vicente Cassione. Ele foi o advogado que fez o júri do Coronel Ubiratã, que comandou
as tropas do choque no Carandiru, no caso do Carandiru. Esse é o advogado. E foi um crime que mexeu com a cidade. Recebeu o epíteto, né, o apelido, né, de júri do Serginho Calçados, que era o dono de uma loja de calçados. Houve um problema com a esposa e um policial civil. Houve uma troca de tiro que os dois foram feridos, o marido e o policial civil foram feridos. E foi o primeiro júri que eu vi assim do Cassione, né? Beleza, o primeiro júri que eu vi na vida. E quando eu vi, eu estava no segundo ano da faculdade. Quando eu assisti esse júri e eu vi aquela potência que é Vicente Cassione no júri, eu falei, daí deu clique na minha vida. Eu falei, não, eu quero fazer isso, né? E aí todo o meu estudo da faculdade foi dirigido nesse sentido. Eu, quando cheguei no terceiro ano da faculdade, eu pedi minha baixa da Polícia Militar, né? Eu tinha um dinheiro guardado da minha família. Meu pai é oficial da Polícia Militar, mas não é uma família abastada, né? E aí, com uma ajuda dos meus pais, mais o dinheiro que eu tinha guardado, eu consegui ficar 2 anos, no quarto, quinto ano, sem trabalhar, só estudando, virando rato de biblioteca, né? Só em matéria de direito penal, processo penal, criminologia, para eu poder sair preparado para começar a exercer a advocacia criminal. Tanto que eu peguei a minha numeração de ordem, eu fiz algo que eu nunca mais vou fazer na minha vida, né? Um colega pediu, na primeira audiência minha, foi uma audiência trabalhista a pedido de um colega. E eu fiquei completamente perdido na audiência trabalhista, né? Porque para mim, aramaico antigo é mais simples e eu te conheço mais do que direito do trabalho. Para vocês terem ideia, eu não sabia o que era DSR. E aí o advogado da parte contrária começou a me questionar do DSR. E eu, tipo aquele o que tinha na escola do professor Raimundo, né, o Rolando Lero, eu tentando, né, falar alguma coisa sobre DSR, eu não sabia nem o significado. Hoje eu sei por causa desse trauma que eu tive. E a minha segunda audiência foi no Tribunal do Júri. Minha primeira audiência como criminalista, atuando na área criminal, foi no Tribunal do Júri, na comarca de Praia Grande. O meu adversário hoje é meu amigo, meu irmão, meu mentor, que é o Dr. Valfredo Cunha Campos, que tem inclusive uma obra no Tribunal do Júri, né? Foi com ele o primeiro embate. E dali começou toda a minha escalada no Tribunal do Júri, né? Daí passaram mais 366 plenários até hoje. Bom, resumidamente é isso. Maravilha, agradeço, doutor. E o tema de hoje, para quem tem curiosidade, eu tenho alguns questionamentos, eu já vou iniciar com algumas perguntas, mas a gente está tratando hoje especificamente da Justiça Militar e do júri, né, o Tribunal do Júri na Justiça Militar. Então, doutor, já vou começar, acredito que com a primeira pergunta que as pessoas costumariam fazer, e aí depois, se for o caso, o doutor Isaac vai complementando. O que julga, tá, no júri na Justiça Militar? Por que um crime chega até a Justiça Militar no Tribunal do Júri? Na verdade, não há o julgamento dos crimes militares, ele é julgado, na sua maioria, por um órgão colegiado que não é um júri. O escabinato é um juiz de direito concursado, e 4 oficiais que, por um período de 3 meses, atuam como juízes militares. Então, os crimes militares, e aí o que acontece? No final de dia 17 de dezembro de 2017, houve uma alteração no Código Penal Militar, no artigo 9º do Código Penal Militar, e esse artigo ele fez uma modificação, ampliou muito a competência da Justiça Militar nos crimes que são lá julgados. Antigamente, por exemplo, um acidente de trânsito, um policial militar conduzindo uma viatura, ele colhendo uma pessoa, um atropelamento, alguma coisa, quem julgava era a Justiça Comum. O crime de abuso de autoridade era na Justiça Comum. Os crimes que não fossem eminentemente contidos no Código Penal Militar, que não estava contido no Código Penal Militar, era julgado pela Justiça Comum. Hoje isso mudou, com a alteração de 17 de dezembro de 2017, foi criado, e é até um termo que foi adotado na doutrina castrense, e é o autor dessa nomenclatura, o Dr. Roth, que é o juiz da primeira auditoria militar, o crime militar por extensão. E o que é o crime militar por extensão? O policial de serviço ou em razão da função, se ele cometer algum tipo de crime, ele vai responder na Justiça Militar. Então, por exemplo, mesmo caso,
O policial comete um abuso de autoridade. Quem vai julgar é a justiça militar agora, não é mais a justiça comum. O policial militar comete, antigamente, vamos supor, o policial coloca uma quantidade de droga dentro da viatura e transporta, comete crime de tráfico. Antigamente, esse crime de tráfico, apesar de ter uma regra específica sobre drogas no Código Penal Militar, mas ele era julgado na justiça comum. Hoje não. Vai ser o julgado 33 da Lei 11.343, é julgado na Justiça Militar. O abuso de autoridade, antigamente era a Justiça Comum, hoje a Justiça Militar. Então, houve essa ampliação. E a única exceção que tem é o crime de homicídio. Né? O policial está durante o seu turno de serviço. Ele se depara com uma ocorrência e acaba praticando um homicídio. E verifica-se que, na verdade, ele não agiu dentro das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, né? Legítima defesa, estado de necessidade, instituto regular do direito, ele não agiu nenhuma excludente, ele é julgado pelo tribunal do júri. Então, nada impediria, né, na lei, nada impediria que a Justiça Militar, por exemplo, criasse um tribunal do júri nos mesmos moldes que existe na Justiça Comum, com os juízes leigos, não os juízes militares, juízes leigos. Poderia ser feito isso, não tem, né? Tem alguns juízes militares que defendem que isso ocorra, né, para ficar tudo... Porque a regra, pela leitura do artigo 9º do Código Penal Militar, o policial, quando pratica um homicídio durante o seu turno de serviço, quando está escalado, trabalhando, fardado, ele não pratica o crime do artigo 121, ele pratica o crime do artigo 205 do Código Penal Militar. E praticando o crime do artigo 205 do Código Penal Militar é 100% crime militar. Só que é exceção. Por quê? Por dois princípios, né? Um é o mandamento constitucional, que o crime doloso contra a vida é julgado no Tribunal do Júri, inciso 38 do artigo 5º da nossa Constituição. E também porque a exceção que tem a regra do artigo, se não me engano, artigo 78 do Código de Processo Penal, ele vai tratar da conexão. Então, um crime de homicídio, eu pratico um tráfico e um homicídio. Eu mato uma pessoa e pego a droga da pessoa, transporto a droga daquela pessoa. Estou cometendo tráfico e homicídio. Por conexão, pela regra de 78, ele vai atrair para o tribunal do júri. O tráfico vai ser julgado no tribunal do júri. Vamos supor que eu cometa um crime de vilipêndio ao cadáver. Eu mato a pessoa, depois eu vilipendio o cadáver, né? Esse vilipêndio ao cadáver ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Um outro exemplo, eu pego e pratico a necrofilia. A necrofilia mato e pratico a necrofilia. Eu tive um caso assim em registro aqui no litoral de São Paulo. Os crimes são julgados, a questão do crime sexual e a questão do homicídio, tudo julgado no tribunal do júri. A única exceção são crimes eleitorais e crimes militares. Então, se eu tiver um crime eleitoral, eu pratico um crime eleitoral e um homicídio no mesmo contexto, a Justiça Eleitoral vai julgar o crime eleitoral, a Justiça Militar vai julgar o crime militar. Perdão, o Tribunal do Júri vai julgar o homicídio. Se eu tenho, no caso do crime militar, vou dar um exemplo de uma resposta à acusação que eu fiz hoje, né, de policiais da rota. O que aconteceu? A promotora denunciou fraude processual e homicídio no mesmo processo, na Justiça Comum. A minha preliminar foi, não é isso. Então, tem que julgar a fraude na Justiça Militar, porque é um crime militar de primeira linha, de primeiro escalão, não é nem crime militar por extensão. Ele está contido lá no Código Penal Militar. Como também o homicídio vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Então, é essa a diferença que as pessoas têm que entender da questão do funcionamento, da questão da competência, que as únicas exceções que existem de crime militar julgado na Justiça Comum hoje é o crime de homicídio que tem que ser julgado pelo Tribunal do Júri. E aí tem um problema, né, Isaac, que o Ministério Público, eles denunciam pelo 121, né? Ele faz a descrição fática e coloca lá, artigo 121 do Código Penal. Tecnicamente é incorreto, tecnicamente tem que ser artigo 205 do Código Penal. É um crime militar julgado no Tribunal do Júri. Mas como o acusado ele se defende do fato contido da denúncia, não a imputação jurídica que está na denúncia, né, não tem problema nenhum, pode tocar normal o processo, é meramente insignificante. Mas a questão de vir um crime militar ser julgado na Justiça
comum de ser julgado no tribunal do júri, aí a nulidade absoluta realmente não pode continuar o processo. E se o processo continuar e tiver essa demanda, tem que anular o processo e iniciar na justiça militar. Legal, Doutor, é bem diferente mesmo. é bem diferente. Eu acho uma dúvida agora de leigo, tá? Mas o pessoal também Você é tem. leigo, Isaac? Para, vai. Eu conversei. Que humildade é essa, Isaac? João, doutor João, depois do 4-3, fiquei humilde, né? Ah, Todo 4-3 é dolorido demais. O que é o o pior pessoal resultado tá do advogado é o pedindo? 4-3. É o pior que tem. É o pior. Você fala, onde que foi o detalhe que eu errei? Né? Então, doutor Alex, a dúvida seria a seguinte: todo estado tem um tribunal militar? Como que funciona essa questão dos tribunais? A Constituição ela prevê a criação dos estados que quiserem criar o Tribunal de Justiça Militar. Aqui no Brasil nós temos São Paulo, nós temos Minas Gerais, nós temos o Rio Grande do Sul. Os outros estados, pelo menos justiça militar estadual, tem justiça militar da União e tem justiça militar estadual. A justiça militar estadual ela vai julgar os policiais militares estaduais. A justiça militar da União ela vai julgar os militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica, e é o único lugar que tem a possibilidade na justiça estadual, justiça militar estadual, ela não julga civis. Mas a Justiça Militar da União ela pode julgar civis que atentaram contra a administração militar. Né? Uma questão interessante, por força constitucional isso, uma questão interessante até para colocar. Mas os estados que não possuem, a Justiça Militar da União ela tem uma outra estrutura e funciona realmente, mas os estados que não possuem Justiça Militar estadual, os tribunais eles criam auditorias militares no Tribunal de Justiça Comum. Né? E é interessante colocar porque o Tribunal de Justiça Militar e o Tribunal de Justiça Comum, eles têm o mesmo grau hierárquico, eles não tá nenhum abaixo, nenhum acima do outro, né? É uma justiça especializada, então somente isso. Mas eles não têm grau de hierarquia, eles estão no mesmo nível hierárquico. Mas quando não há, né, a vara um tribunal específico que possa ser levado os crimes à justiça militar estadual, o judiciário estadual comum cria as auditorias. Por exemplo, Santa Catarina, a gente está com um processo lá em Santa Catarina, que está tramitando pela auditoria militar da Justiça de Santa Catarina. Então, ela faz parte do corpo do Tribunal de Justiça Comum e não militar. Ah, interessante. Não, sobre isso é de verdade mesmo. Eu tinha uma dúvida sobre como que seria a questão dos tribunais, né? Muito interessante mesmo. E tem um negócio, a justiça militar, né? Bom, Isaac, você sabe qual é a minha linha política, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? E às vezes eu dou aula em 2 pós-graduação de Direito Militar e eu sou o único, eu e mais um rapaz lá que somos os únicos progressistas. O resto é um pessoal mais, né? Até da direita meio raivosa que baba. E é interessante o seguinte, né? A justiça militar ela é pouco compreendida. Para quem não atua na justiça militar, para quem não está habituado a trabalhar na justiça militar, acha que é uma justiça do coleguismo, acha que é uma justiça corporativa. Isaac, nada é mais difícil do que você advogar na justiça militar. Porque existe uma diferença, e aqui eu vou falar, como eu não sou militar, né, eu não dependo dos bons olhos da administração militar, eu vou falar real, existem 2 universos completamente distintos, que são os oficiais e os praças. O que é a praça? Soldado, cabo, sargento, subtenente. Oficiais, tenente, primeiro, segundo tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. São 2 universos distintos que normalmente não se cruzam. Então, pelo sistema de hierarquia e disciplina que rege o direito militar, né, a hierarquia, a disciplina, que eles falam que verga, mas não quebra, tal, o tratamento que tem os praças quando são acusados de crime é muito mais severo do que de um oficial. Então, a exigência que se tem do praça é até para poder segurar a tropa não ficar
à vontade. Então, eles usam esse argumento, esse artifício. E quando você vai ser julgado, quando a gente participa do julgamento da justiça militar, o que tem ali? Quem compõe o corpo dos juízes militares são oficiais. Então, o juiz de direito, um promotor de justiça, aqui em São Paulo, um promotor de justiça do Ministério Público Comum, que atua dentro da justiça militar, tem um concurso específico para juiz militar, e é um concurso como outro para o juiz qualquer, é como se fosse igual do judiciário comum, exatamente igual. E tem 4 juízes que compõem o cabinato, compõem o órgão julgador, que são oficiais que eles têm a função de juiz por 3 meses, depois volta a trabalhar normal, aonde ele estava. Então, são oficiais. Então, quando você tem um praça que você olha num processo comum, o mesmo fato num processo na justiça comum, que você com certeza você absolveria, na justiça militar você não tem essa certeza porque eles colocam os outros 2 requisitos, que é a hierarquia e a disciplina, na análise. Então, muitas vezes você fala assim, bom, isso aqui é certeza que eu vou absolver. E aí você vai olhar o resultado, quando você bate o olho no resultado, você fala, peraí, mas o que está acontecendo? Porque a exigência é muito maior. Então, ao contrário do que muita gente acha de ser uma justiça corporativa, até na época do período da ditadura militar, sim, não tenha dúvida, porque nós vivíamos um regime de exceção. Então, com certeza, era realmente uma justiça mais protecionista, não há como negar isso, né? Principalmente em questões relacionadas ao homicídio. O homicídio antes de 96, ele era julgado na justiça militar, não era julgado no tribunal do júri. Era realmente assim. Mas hoje não. Né? Porque a gente correu o risco, há pouco tempo, de voltar a ser dessa forma, né? Se tivesse o golpe. Mas hoje não. Hoje não funciona dessa forma. É uma justiça muito técnica. E é também, Isaac, uma área que os advogados exploram um pouco. É um nicho de mercado interessante, é um nicho profissional interessante para o advogado, porque tem pouco advogado atuando na justiça militar, entendeu? E aí eu vou fazer uma outra crítica à nossa classe, né? Tem pouco advogado e tem alguns advogados que eles acabam sendo subservientes ao sistema militar. Então, o que acontece? O teu defendido, ele não é defendido 100% quando pega um advogado com esse perfil. Ele não é defendido 100% por quê? Porque às vezes o advogado ele não quer se posicionar, o advogado ele não quer bater de frente com o sistema colocado. Isaac, me dá um minutinho, só vou abrir a porta aqui de casa. Fica tranquilo, doutor. Isso aí, né, doutor João? Tava falando a questão do leigo aí, até brincou comigo. Meu amigo, o Alex, gente boa. Mas é isso mesmo, né? E tá aprendendo bastante coisa, hein? O doutor, tô falando que... Dá um oi pro pessoal aqui, vem cá. A minha princesa, Isaac. Tudo bem? Oi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda mesmo. Diga lá, meu irmão. Pode continuar, doutor. Pode continuar no seu raciocínio. Tá falando dos advogados que são subservientes. Então, daí acontece. E é um problema também, né, que é igual quando a gente pega o advogado que a gente encontra, não é o perfil de vocês, que eu já conheço vocês, que é advogado que não vou bater de frente com o juiz, porque depois ele vai julgar meus processos e depois ele vai achar ruim, e eu vou ter prejuízo, não vou ganhar mais nada. O advogado que pensa isso não é advogado, né? E na justiça militar não é diferente. Tem muito advogado que, por conta da hierarquia, da disciplina, da marcialidade que tem no direito militar, acaba não tendo uma posição proativa na defesa dos seus clientes, entendeu? Então, advogado que é proativo, advogado que tem aquela postura combativa, aquela postura do enfrentamento jurídico, é claro, na defesa do seu cliente, tem um campo muito bom de atuação e um campo muito fértil para ter um resultado bastante positivo na justiça militar. Viu? Legal, bom saber. Não é um tema praticamente muito divulgado, né? Eu vejo poucos fóruns, poucos debates, poucos cursos até na justiça militar, mas é um assunto que você tem área em
tudo quanto é cidade do Brasil, porque toda cidade tem a polícia militar, tem a parte administrativa, também tem os seus enfrentamentos diários lá, né? Não é só a parte, digamos, judicial da justiça militar, também tem conteúdo, acredito eu, né, doutor, de cunho administrativo. O direito disciplinar administrativo, né? Tem um regulamento disciplinar que tem o título de R2PM, né? Regulamento disciplinar da PM, que ele é muito rígido também. Então, tem até ponto, João, que, por exemplo, se o policial está com uma camisa, com o botão da camisa fora do lugar e caiu, ele recebe punição, né? Então, se a barba tiver mais ou menos não feita, ele pode receber punição. Então, tem muita conduta, tem muito procedimento disciplinar, tanto para punição comum como demissionário, né? Para mandar embora da polícia. Então, tem o volume disso, comparado à justiça militar, é 7, 8, 10 vezes maior do que de processo criminal. Né? Porque Legal. tem muita infração administrativa e tem um rito para ser seguido, tem o direito de defesa, tem um procedimento, não é um processo que é administrativo, mas tem um procedimento, todo um procedimento a ser adotado na apuração do fato. Né? Legal. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutor. Eu não sei se consigo fazê-las conforme a ordem dos assuntos, mas eu vou fazer algumas perguntas, curiosidades que eu tenho, algumas coisas que a gente entrou em alguns assuntos, eu já lembrei de outras questões para perguntar. Eu vou aproveitar essa aula magna aqui para tirar minhas dúvidas. Imagina! Tem um irmãozão meu que ele trabalha comigo, ele é formado em Direito, só que ele seguiu carreira militar, trabalhou a vida toda, já está colhendo os louros aí da reserva, né? Oh, que beleza! E ele faz algumas coisas comigo, ele está começando a estudar para a prova do OAB, enfim. E ele trabalhou em São Paulo, a vida toda em São Paulo. Foi da Força Tática, também trabalhou na Rocan, enfim. E ele fez um comentário uma vez e eu achei interessante perguntar agora para tirar essa dúvida. Ele falou que quando um militar ele responde a um processo, ele responde em mais de uma seara. Então, que a punição e digamos, a rigidez é muito maior para um militar do que para um civil. Ele está 100% correto, João. Porque o que acontece? A pessoa é acusada de um crime. Ele já vai ter que fazer tanto a defesa. E é engraçado muitas vezes que o policial se preocupa muito mais em manter a profissão, de ele não ser mandado embora, do que efetivamente com o processo criminal. Ele fala, doutor, mas eu vou ser mandado embora da polícia? Eu falo, primeiro você não tem que ficar preso, né? Depois de ser mandado embora da polícia, a polícia é só uma profissão, é só um emprego, né? Eu falo para eles. Mas isso é uma verdade, porque ele vai se defender do processo criminal. Se a pena for superior a 2 anos, ou 2 anos e 1 dia, tem a demissão ex officio, né? Quando o trânsito está julgado, automaticamente ele é demitido. Paralelamente a isso, é aberto, se ele tiver mais de 10 anos, o nome que se dá Conselho de Disciplina. Se for menos de 10 anos, é um outro procedimento, mas ele abre-se um procedimento administrativo demissionário, onde ele vai ser avaliada a conduta dele. E eu vou te falar um negócio, a Corregedoria da Polícia Militar, e eu vou puxar um assunto com relação à Corregedoria na sequência, a Corregedoria da Polícia Militar é extremamente dura e muitas vezes ela não quer saber a questão da justiça, se aquilo é justo ou não. Ela parece muitas vezes que ela quer apresentar um número, né, de tantos demitidos, porque a Polícia Militar é muito rígida, muitas vezes cometendo grandes injustiças. Muitas vezes merecido, mas muitas vezes grandes injustiças. Então, o policial é avaliado no homicídio com fraude processual. Vamos colocar esse caso, que é o caso que eu fiz uma resposta à acusação hoje. Ele é julgado pelo tribunal do júri, ele é julgado pelo homicídio, ele é julgado pela Justiça Militar com relação à fraude processual e dentro do batalhão é aberto um procedimento demissionário. E não é raro acontecer nós fazermos a defesa e absolvermos no tribunal do júri, no processo na Justiça Militar, e a administração pública militar mandar embora, demitir, expulsar. Não é raro acontecer isso.
Dessa eu não sabia, não. É verdade. Eu sabia que tinha uma rigidez, mas não imaginei que chegasse a esse nível. Até a gente brinca, né? O advogado que atua na área de direito militar, ele tem um toquezinho de masoquismo, né? Porque é pancada de todo lado. Toda hora Isso você que eu manda estava pancada. pensando. Você ganha de um lado e leva do outro. Exato. E às vezes você se depara com alguns oficiais que, inclusive, falam, olha, que a lei PM, vai falar da questão de direito constitucional, garantia constitucional, o cara fala assim, olha, não, mas a lei PM, que lei PM é essa? Né? É o regulamento da PM, né? O I-16 do procedimento, que muitas vezes não está adequado à Constituição nossa e passa batido. E é um detalhe, se você judicializar, houve uma demissão, um processo demissionário, demitiu ou expulsou o policial. Quando você judicializa, você não vai fazer análise do fato na justiça daquele processo demissionário. Você vai só atacar se houve quebra de forma processual, de ofensa à garantia de direito de defesa. Então, vê como fica curto, né? É igual como num processo, para ficar mais digerível para quem do advogado que não é da área, é a mesma coisa quando você sobe com o recurso para o STJ para o STF. Você não analisa a matéria fática. Você houve ofensa à lei federal, STJ, ok. Houve ofensa à norma constitucional, STF, ok. Mas não vai discutir fato. Vai se discutir só as garantias processuais. E no processo, quando se judicializa uma decisão administrativa disciplinar que desfavoreceu o seu cliente, é a mesma coisa. Aí o advogado tem que ter a habilidade, eu até brinco, né, com o pessoal do escritório, que eu falo que aquele, tá no direito militar, a gente tem que estar trabalhando igual o pessoal do GAT, né, armando e desarmando bomba. Você põe uma bomba relógio nos processos administrativos, cria incidentes de ofensa à garantia do direito de defesa, para quê? Para que se tiver um resultado ruim, tiver um resultado prejudicial, você tem base para poder judicializar. Com relação à forma, porque com relação a fato, a justiça nem conhece o processo. Caramba. É bem diferente mesmo. Bem diferente, né? Bem diferente. E só puxando um ponto, João, se você me permite, né? O negócio que eu acho incrível, né? Os militares, por força de Constituição, eles estão autorizados, né, a fazer investigação de crime militar, obviamente. Sim. Mas eles não são autorizados a atuar como peritos. E esse é um ponto que eu me apego direto. Aí você vai na corregedoria da Polícia Militar, tá o pessoal fazendo escuta e fazendo degravação. Nossa. A própria Polícia Militar. Você vai num local... Eu peguei um outro processo também do pessoal da Rota, que a perícia... Tem uma perícia que a delegada determinou uma reconstituição, a perícia é feita. E o perito, ele fala exatamente o contexto da ocorrência que foi feito pelos policiais. É convergente com a posição do policial. Aí vai o capitão da corregedoria, que não é perito, que não tem formação pericial. Ele faz toda a análise do contexto de fato e do contexto de provas e dá um parecer diferente, né? Sem ser perito, né? E atuando como se perito fosse. Então, são outras coisas que a gente acaba tendo que bater de frente nas defesas, né? Eu quando olho assim, tomara que o pessoal da corregedoria da PM ouça que eu estou falando, quando eu vejo isso, o primeiro pessoa que eu coloco no rol de testemunha para ser ouvida é o oficial que fez a perícia, é o policial que fez a escuta, é o oficial que determinou que aquele PM fizesse a escuta, justamente para fazer o controle de legalidade da prova, para fazer o controle de cadeia de custódia, controle de legalidade da prova. E tem... Pode falar, doutor, pode falar. Não, sobre a questão da ilegalidade da prova, enfim. Mas uma pergunta bem polêmica para o doutor, mas sobre a questão das câmeras nos uniformes. Como está essa questão? Qual a sua concepção sobre isso? Qual é o pensamento eu posso ser paradoxal? Eu posso dar duas opiniões totalmente divergentes? Claro, fica à vontade, vai ser uma honra. Por quê? Eu acho que a câmera é necessária, o bom policial não tem medo da câmera. Tá? Ele não tem medo da câmera. Então, eu acho que a câmera ela é necessária até para as ações corretivas.
quando vai se fazer uma abordagem, qual o erro da abordagem. Papai tá... Agora não dá, filha. Quando a gente vai fazer a abordagem, o policial vai fazer a abordagem, para ser avaliado dessa forma. Porém, aí eu vou colocar até para a gente fazer uma discussão entre tribunos de júri, né? Tem uma lei estadual que determina que o policial utilize a COP, que é o regulamento da PM. O oficial dá a ordem e ele tem que usar. Então, ele está obrigado a fazer uso da COP. Ele está obrigado a usar aquela câmera. E aí fica a pergunta. A partir do momento que ele é obrigado a usar aquela câmera e aquela câmera capta imagem dele praticando o crime, o próprio policial praticando o crime, ele não está sendo obrigado a produzir prova contra si mesmo? Excelente questão. Eu estava pensando exatamente nisso, que vai contra, né, o da Costa Rica, por exemplo. Então, o que eu falei, é paradoxal, porque eu falo, eu sou contra, eu sou a favor do policial usar a COP, mas se for em caso de crime, a COP não pode ser utilizada, porque ele está ferindo um princípio constitucional. Eu fiz esse levantamento, não sei se vocês lembram de um caso aqui que teve no Guarujá, saiu no Fantástico, que os policiais teriam matado um rapaz no Guarujá, que estava sentado, e aí falaram que os policiais plantaram a arma. Sim, eu lembro. Esse caso. Eu coloquei essa questão como preliminar, né? Estava na primeira auditoria da Justiça Militar, o juiz é o Dr. Roth, eu coloquei essa questão como uma preliminar. E aí o promotor ficou dando pirueta. O promotor é um cara extremamente técnico, o Dr. Rafael. Ele ficou dando pirueta, falou, não. Aí é uma equivalência, eu falei, não tem equivalência nenhuma. Ele está sendo obrigado a produzir prova contra ele. E se ele não usar a câmera, ele é punido administrativamente, né? E aí o juiz, quando foi dar o voto, o que aconteceu? Óbvio, coloquei primeiro a questão preliminar para depois atacar o mérito. No mérito, eu consegui fazer a prova, que a corregedoria, olha o erro da corregedoria, só juntou frames, só imagens. E a imagem eu jogo do jeito que eu quero. Eu faço um corte onde eu quero e faço a imagem do jeito que eu quero. E aí eu coloquei a imagem, pedi a íntegra e coloquei a imagem na íntegra, parando quadro a quadro do momento. E aí foi identificado que realmente a arma estava lá antes dos policiais entrarem, ao lado do corpo da pessoa que tinha praticado o crime roubador. E aí o juiz fez a decisão seguinte, Isaac, falou o seguinte, olha, doutor, concordo com a sua tese, mas eu não posso aplicar porque, no mérito, eu acho eles não são absolvidos. E o princípio da nulidade é o prejuízo. Já que eles não vão ter prejuízo, eu não posso aplicar esse princípio. Mas eu concordo com esse princípio, né? O juiz colocou dessa forma. Então, acho que o Isaac travou a imagem dele. Vocês estão me ouvindo? Oi. Oi, voltou? Voltou. Tá. Desculpa, acho que foi aqui, né? Não sei, vocês ouviram até o final? Não, aqui, né? Parou na hora que o doutor falou, concordo com essa tese, mas no mérito... o juiz colocou, ele falou, como o princípio da nulidade tem que ter um prejuízo, e no mérito eu concordo que eles têm que ser absolvidos, eu não consigo aplicar esse teu raciocínio. Mas eu concordo 100% com esse raciocínio. Mas os processos acabaram sendo absolvidos pela prova do mérito e não pela nulificação da prova, né? Então, essa questão da COP eu acho que é uma questão interessante, porque ela pode ser utilizada de várias formas, mas eu não vejo assim. Eu acho que tem um questionamento sério, questionamento constitucional, de você fazer a utilização da COP, o policial está sendo obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, ela não pode ser utilizada. Né? É o preço e é o custo da democracia. Exatamente. É o preço e o custo do Estado Democrático de Direito. Né? Sim. A gente não pode abrir exceção para determinado grupo ou determinada pessoa, abrir exceções de garantia, porque isso é direito penal do inimigo. Né? E aí, direito penal do inimigo é quem vigia o vigilante, né? Quem vai determinar quem é o inimigo do Estado. E aí fica bastante complicado. E até aproveitando essa questão do que está acontecendo aqui da Operação Escudo, né? Tem vários relatos de exageros, né? Mas o que eu estou vendo também, e aqui não é defesa institucional da PM, que eu não preciso disso. Não é isso. Mas é uma constatação. E eu fico muito triste quando chego nessa constatação pela atuação do Ministério Público. Você vê o Ministério Público fazendo
sem absolutamente nenhuma prova, realizando denúncias criminais, colocando policiais no banco dos réus. Eu não sou a favor do Estado máximo, como é o socialismo, né? Que o Estado também não sou a favor do Estado liberal, porque o Estado liberal a gente chega na barbárie, né? O Estado liberal, o mais forte e o mais rico vai prevalecer e a classe mais abastada sempre vai dominar a classe menos favorecida. Eu sou a favor do Estado necessário, né? E a gente tem que ter, todo Estado tem que ter uma polícia, e a polícia tem que sempre estar em constante vigilância para não ter excessos. Mas o que não pode acontecer é, diante da pressão de mídia, pressão de opinião pública, ter denúncias que saem do imaginário de um promotor de justiça, né? Eu fiz uma resposta à acusação semana passada que o promotor, eu comecei a questionar na minha resposta à acusação que ele coloca um dolo eventual numa troca de tiro, uma pessoa armada. E ele começa a fazer uma série de divagações que eu falo, ok, aonde está isso no caderno investigativo? Aonde que está essa afirmação e essa prova lá no inquérito? E aí você vê que é por pressão. É caso que apareceu na mídia, teve manifestação, colocaram a pessoa, que a pessoa não tinha antecedente, mas estava em tese recuperado, denunciaram. Entendeu? E aí você vê uma série de ações repetidas, assim. Então, se existe realmente prova, né? Tem um promotor, para mim, o maior promotor de júri que já existiu, que é o Otávio Borba de Vasconcelos Filho, ele foi promotor aqui em Santos, e ele sempre citava um poeta santista, Martins Fontes, né? Que o bom juiz, parece óbvio, né? Mas era parte de um poema. O bom juiz é aquele que julga e condena quando há prova de condenação e absolve quando há prova de absolvição. Está num poema isso. Parece tão lógico, tão óbvio, que falar, não precisava isso ser citado. Mas, gente, com a experiência que vocês têm, com a experiência que eu tenho, a gente não vê sempre o contrário disso? Nossa. De uma maneira corriqueira? Não é? Demais. Corriqueiramente. Repetidas vezes você olha, você vê uma polícia, muitas vezes, né, investigativa corrupta, praticando uma série de ilegalidades, o Ministério Público fechando o olho para isso, e o juiz também fechando o olho para isso e deixa tocar o processo, por quê? Não querem mexer com a polícia investigativa. Não quer mexer no vespeiro, né? Não querem colocar o dedo na ferida. Exatamente. Entendeu? Não querem colocar o dedo na ferida. Então, isso é muito complicado. E aí vocês olham e você vê, constantemente, eles chancelando, legalizando ilegalidades. Sim. Legalizando ilegalidades. Não então, querem bater de frente com a Constituição. Exato. Então, fere o princípio da Constituição e o PIC, né? Que é o famigerado PIC, né? Que teve já 2 votos para considerar que eles podem fazer a investigação. Me espanta, né? Porque as pessoas falam que a Constituição permite que o Ministério Público investigue. Não permite. A lei orgânica do Ministério Público permite. Não permite. O que tem é uma norma do Conselho Nacional da OMP, Conselho Nacional do Ministério Público, que é o equivalente à nossa OAB. É equivalente ao nosso OAB, né? O Conselho Nacional do Ministério Público fez uma portaria, uma resolução, não lembro qual é a denominação, que fala que você pode investigar. Quer dizer, na lei não tem previsão, na Constituição não tem previsão, no CPP não tem previsão. E mais, olha a absurdez que chega, né? 2 absurdezes que eu vou falar agora. Primeiro, eles pegam o pessoal da PM para fazer investigação de campo. Isso é um negócio que tem que ser profundamente atacado. Eu tenho por hábito, Isaac, quando vejo PIC, e eu vejo, olha, analista do MP, investigação de campo, que tira para quem fez isso? É controle de legalidade. Eles têm que informar quem é. Aí, quando eles dão informação, é policial, militar. Aí você fala, peraí, a lei que preveja que policial militar pode fazer trabalho investigativo de campo? Não. Não. Não tem essa lei. Né? E aí acontece a segunda crítica, né, que eu falar para criar polêmica, e eu vejo muitas vezes que o GAECO ele adotou, ele quis muito investigar, teve uma guerra com a Polícia Civil, mas ele adotou o que é de pior. Aquele esquema, aquela postura do policinha de delegacia, eles estão fazendo igual. Eles estão fazendo exatamente igual a postura do policinha
de delegacia. Então, eu acho que é triste a função do Ministério Público tem gente muito séria, tem gente muito boa, tem gente muito correta, mas eu acho que, principalmente nas cidades menores, né, que tem um delegado que é 20, 25 anos, uma cidade muito pequena, ele é o dono da cidade, passa um juiz novo, um promotor novo, eu acho que gera muito problema essa não independência de função, essas subserviências que tem pelo comodismo, que muita gente vê que é o comodismo do promotor de justiça. Verdade. Doutor, a gente está aí próximo de 1 hora já de bate-papo, eu vou... Já? Nem parece, né, cara? Por mim, ficava até amanhã. Eu vou emendar... Mas tempo com o Carlos na pandemia, ficamos 3 horas e meia fazendo. Meu Deus do céu. Sabe, né, o Carlos lá de Assis, né? Sim. O Carlos é um amigo, meu amigo do João. Gente boa demais, ele. Nós fizemos júri juntos lá em Assis. Novembro do ano passado. Não, ele estava para marcar uma palestra lá para a gente falar sobre prova, cadeia de custódia de provas, né? Eu a semana, não sei se você viu no meu Instagram, eu fiz a gravação, né? Eu fiz para a equipe do escritório, a gente fez um treinamento de balística forense no stand. Que legal. E a gente fez uma série de experimentos. Eu peguei um leitão, obviamente morto, né? Para fazer os efeitos de disparo próximo, encostado e tal, tipo de munição diferente, tiro de fuzil, tiro de pistola, tiro de calibre 12, né? E vários efeitos, né, que a gente fez nesses experimentos, tiro em vidro balístico, né? O pessoal fala prova de bala, né? Vidro balístico, né? A gente fez uma série de experimentações mostrando como é que os agentes identificadores que tem da cápsula quando ela é ejetada de uma pistola, do projétil quando sai, teste de sabão, a gente fez muita coisa, né? Que legal. E a gente vai lançar uns vídeos sobre isso, vai ser bem interessante. Legal. Eu vou, então, emendar as duas últimas perguntas e curiosidades que eu tenho. Eu vou emendar de uma vez, depois se o Dr. Isaac tiver alguma outra pergunta. Se não for a mesma pergunta, né? Se for pergunta igual, obviamente não vou fazer, né? Mas eu tenho uma por último aí para ele. Não é polêmica não, viu? Essa... não, mas eu gosto de polêmica, tá? Eu vou mandar... Tá certo. Vou mandar minhas aqui. A gente começou o nosso bate-papo aqui e aparentemente, né, doutor Isaac e eu, nós não atuamos, né, não temos caso na justiça militar, mas aparentemente tem muita discussão de competência, de jurisdição. Então, a primeira pergunta, não sei se acredito que envolva um pouco disso, com relação ao civil, e se eu não me engano teve uma alteração em 2015, né, uma qualificadora do Código Penal, salvo engano, mas a questão do civil que atenta contra a vida do militar em operação, enfim, que esteja lá de trabalho, se isso é julgado na justiça militar, na justiça comum, porque teve uma qualificadora, né, que entrou ali no Código Penal. E também a segunda é uma curiosidade, não sei se o doutor tem esses números, ou pelo menos no seu dia a dia profissional, quais são as maiores acusações contra militares? Quais crimes que mais existem, que eles mais, em tese, praticam ou são acusados? Seria isso? Tá. Legal. Vamos lá. Primeiro, a questão da qualificadora que existe no Código Penal a respeito de alguém atentar contra a vida de um agente público, né? De um agente público. Essa qualificadora ela existe só para o civil, né? Então, pode até acontecer do militar contra outro militar, né? Em ambiente militar, pode acontecer, mas tudo vai ser julgado no tribunal do júri. Agora, o civil, quando ele atenta contra a vida do militar, ele é julgado no tribunal do júri, não tem competência de justiça militar. Né? Então, são coisas diferentes. Né? Repetindo o que eu falei um pouquinho antes. Só na justiça militar da União, que tem determinadas condutas, que o civil pode ser julgado na justiça militar. Mas a justiça militar estadual, que é um volume infinitamente maior do que da União, não.
O civil, se ele atenta contra, tá passando uma viatura aqui do lado da minha casa, ele atenta contra os policiais ali, ele vai ser julgado no tribunal do júri, a qualificadora vai estar inserida. Outro exemplo, um policial contra um outro policial dentro do quartel, ambos de serviço, e um agente da corregedoria que tenta prender um policial militar que está cometendo crime, o policial atira contra o agente da corregedoria. Entra a qualificadora contra o policial militar, entra essa qualificadora, mas isso tudo é julgado na justiça comum. Tudo julgado na justiça comum. E o segundo que você falou, qual foi? Quais são, em quantidade, né? Quais crimes? Tá, dos quais crimes a maior incidência, né? Homicídio. Você olha o presídio militar Romão Gomes, pelo menos metade do que está no Romão Gomes é homicídio, porque é um dado assustador, né? O número de mortes que a PM praticou aumentou muito, mas o número de PMs vítimas é um negócio absurdo, né? Eu fiquei de 1990 a 1995 na Polícia Militar, trabalhando aqui em Santos. E nesse período, que eu me lembro, teve acho que 2 ocorrências em 5 anos que envolveu morte de policial. Hoje a gente vê que é algo que era inimaginável, 2 policiais da rota morreram aqui em Santos, aqui na Baixada. E o segundo BAEP aqui, teve o primeiro policial morto também aqui em Santos. Então você vê, e aí você olha a lista, desde quando começa 2002 para cá, a quantidade foram dezenas, talvez centenas de policiais mortos aqui na Baixada Santista. Eu só estou dando o número de Baixada Santista, que é o número que eu tenho mais próximo. Uhum. Então, eu acho que isso é um efeito social, né? E aí, comentando com o pessoal com relação à Operação Escudo, né? Que colocam, o governo estadual coloca como um grande sucesso a Operação Escudo, coloca o DERIT, fica falando que é um grande sucesso. Não vou colocar a culpa neles, porque isso é algo que vem de anos no estado de São Paulo, né? A formação do crime organizado vem de anos e o governador entrou agora, né, com essa política dele. Então, a formação não é culpa dele, mas qualquer operação que tem 3 policiais mortos, teve mais policial baleado, isso de serviço, né? Aqui na Baixada, e tem 80 e poucos mortos, é um fracasso. Concordo. É um fracasso. Por quê? Pela quantidade de mortos, primeiro que tem a presunção de idoneidade dos policiais. A princípio, não cometeram crime. E é assim que tem que pensar. Se teve exagero, investiga, processa, se for punir, pune. Né? Esse é o ponto. Agora, deixar chegar nesse ponto que chegou para ter quantidade de policiais mortos e quantidade de civis mortos numa guerra, numa verdadeira guerra, é porque a política de segurança pública não deu certo. E é uma política de segurança pública que vem de décadas na mesma toada. Vem de décadas na mesma toada. Eu acho inconcebível, João, uma pessoa que recebe uma pena de 20 anos. Nesses 20 anos ela vai ficar 12, 14 anos no céu fechado. Ela entra e sai do mesmo jeito. Eu falo muito, porque é uma área que eu também atuo. 80% do meu escritório não é de crime militar. Só 20% é. 80% está muito no homicídio, tráfico internacional, lavagem de dinheiro, licitação. A gente atua muito nessa área. Não é 80% da demanda é outra, mas é um exemplo que eu dou da diferença. Presídio Militar Romão Gomes. Qual é a lei que é colocada na execução de penas? A LEP, é igual a do preso comum. E aí você olha, um policial militar que comete um crime, ele é 2 vezes pior do que um preso comum. Porque ele tinha um emprego, tinha um emprego estável, fez um juramento, trabalhava pela sociedade e cometeu um crime. Às vezes o cara que comete o crime é um cara que está na favela, que a única presença do Estado é a polícia chegando, né? Então, aí você vai olhar a taxa de reincidência no sistema comum, acima de 70%. No presídio militar Romão Gomes, reincidência, 2%. Por que essa diferença é tão grande? É porque são policiais? Não, não é por isso. Porque, que eu falei, é muito mais grave um policial cometer um crime do que um não policial. É porque são policiais? Não, é porque no presídio militar Gomes, 100% da lei de execução penal é aplicada. Eu tenho um cliente lá
que ele matou a ex-esposa, primeiro começou com... Fiz até o júri em Ourinhos, né? A Daniela Paloska, que eu conheci, ela e o marido, eu a conheci lá nesse júri. O cara deu um azar danado, né? Porque a juíza que soltou ele, devolveu a arma e o promotor concordando, ele usou a mesma arma para matar a esposa. E aí caiu no júri, perdi também de 4-3 esse júri, aí caiu no júri, tomou 30 anos, a juíza deu, aí foi caiu para 13, né? No tribunal caiu para 13. Mas o período que ele ficou preso no Romão Gomes, no fechado e no semiaberto, ele fez uma faculdade veterinária. Ele saiu médico veterinário. E é comum esses estudos que tem, a pessoa ganha profissão, ganha trabalho, ganha estudo de verdade, não é esse estudo fake que tem, de fazer resuminho que o pessoal copia de todo mundo. Estudo de verdade. Então, por isso a taxa de reincidência é tão baixa. Aí o pessoal critica muito a nossa lei de execuções penais. Nossa lei de execuções penais não é ruim. O ruim é a estrutura material para aplicação dessa lei de execução penal. Concordo, doutor, 100%. E o Isaac quer fazer uma pergunta também, Isaac? Ou não? Então, o senhor falou, explicou muito bem, tá? Que senhor, Isaac? Pô, tu é meu amigo, pô. Que irmão, que senhor. Não, que isso. Não, de fato, realmente foi uma aula, tá? Eu queria saber, que essa é uma dúvida minha de fato, sobre como que funciona a seleção dos jurados na Justiça Militar, como que é essa questão? Na Justiça Militar não é jurado, são oficiais, né? Porque ele não julga crime de homicídio, ele julga outros crimes militares, né? E é mandado para o comando da PM, é feito um sorteio, uma seleção, muito semelhante ao que acontece no júri, né? É feito um sorteio, uma seleção dos oficiais. É óbvio que um oficial não pode estar respondendo a processo criminal, não pode estar com nenhum tipo de conduta questionável, né? E daí ele é remetido. Aí chega na Justiça Militar, ele passa por uma breve instrução, que o próprio juiz dá essa instrução para eles, né? E aí ele forma o escabinato por 3 meses. O escabinato é o órgão julgador, né? Ele forma o escabinato por 3 meses. Passou os 3 meses, ele fica exclusivamente lá. Passou os 3 meses, ele volta para a unidade de origem para exercer as suas funções, né? Mas o sorteio é feito dessa forma. Interessante. Então, tá. É que a gente é acostumado aos 7 jurados, tudo. Sim. Mas o comando da PM, o comando que faz a seleção. É igual a gente sempre fala, né, João? O que há de melhor na sociedade está aqui. Exatamente. Eu concordo. Exatamente. Por um motivo bastante simples, Isaac. O júri, nós temos, no executivo, nós escolhemos os governantes. No legislativo, nós escolhemos os legisladores. O júri é a única instituição do judiciário que nós escolhemos os julgadores, que é o povo. Então, para mim, a expressão mais democrática que tem no judiciário é o tribunal do júri. Por quê? É o povo que está julgando, é a representação da sociedade ali no judiciário. É o único lugar que acontece isso. Entendeu? Daí tem alguns detratores do júri que não querem primeiro, para tirar o tribunal do júri, tem que ter uma nova Constituição. Uma emenda constitucional não pode... É uma competência mínima, o júri. O mínimo que ela julga é crime doloso contra a vida. Pode aumentar a competência do júri até por lei federal, né? Aumentar a competência do tribunal do júri pode até por lei federal. Cria uma lei federal, aumenta a competência, mas retirar não, né? E é o único lugar que efetivamente vai ter a participação popular. Se não for isso, o judiciário... O povo julgando o povo. Longe do povo. Ficar afastado do povo. O júri é trazer o povo para o judiciário para resolver suas questões. Na questão de julgar, o povo julgando o povo, quanto na questão de assistir, né? De participar, de presenciar. O espaço físico comporta mais gente. Eu tenho um desembargador que me presidiu mais de 100 vezes. O Gilberto Ferreira da Cruz. Ele era juiz aqui em Santos, do júri, ficou 15, 20 anos no Tribunal do Júri aqui de Santos. E hoje ele é desembargador, uma pessoa fantástica, inteligentíssimo. E ele falava o seguinte: você não vai no fórum trabalhista se chamar uma audiência. Você não entra no fórum, ele era de Santos, ele falou, você não entra no fórum de Santos e ia lá nas varas cíveis de uma ação de família, apesar do segredo de justiça, né? Mas uma discussão civil. Mas você entra no fórum para ir no júri.
Então, esse é o despertar do povo, né? O interesse do povo, e esse interesse do povo tem que ser muito respeitado, né? Isso aí, doutor. Aí o júri é apaixonante, né? Eu estou começando ainda no júri, ainda sou novo, né? Mas, assim, igual eu falo para o João, não é nem pelo dinheiro, tá, doutor? Não é hipocrisia, não, é verdade. Não é pelo dinheiro. É porque o João me chama, vamos fazer o júri e tal, né, João? Até no começo para ir junto, sabe? Porque eu acho é muito importante no começo, né, doutor? Para pegar experiência e junto com um colega experiente, Com eu certeza. sentava ao lado, Com né? certeza. Então, sempre que eu tive oportunidade, eu fui. Porque muito bom. O Isaac, no começo, vocês já pegaram a época do CDPs, né, da SAP. A minha época era a Secretaria de Segurança Pública, que cuidava das cadeias. Então, tinha muita cadeia distrital. E tinha cadeia aqui em São Vicente, né? E o preso desse meu primeiro júri, esse preso, ele era um dos mais antigos da cadeia. E aí, como o júri foi muito, assim, teatral, digamos assim, o cara adorou. E eu nem ganhei nem perdi. O promotor queria uma dupla tentativa qualificada, eu queria a absolvição, caíram as qualificadoras. Não perdi, mas não ganhei, né? Não perdi, mas também não ganhei. Deu no meio. E pelo tempo que o cara estava preso, o cara foi para a rua. A pena ficou lá embaixo, o cara foi para a rua. Por causa desse júri, acabou vindo um monte de júri. Só que exatamente o que você falou. Tinha processo que eu via que a pessoa não tinha condições de pagar nada, né? A pessoa não tinha condições absolutamente de pagar nada, e mesmo assim eu pegava para fazer a defesa no júri para experiência, para experiência, para as coisas começarem a andar, inclusive você ficar conhecido como um tribuno de júri, né? Sim. Conhecido como tribuno de júri. Então, o júri é realmente apaixonante. E posso falar, estou com 27 anos advogando, né? Você fala que não é nem pelo dinheiro. Claro, a gente vai passando o tempo, a gente começa a cobrar bem mais caro do que eu cobrava no começo, mas tem ainda alguns casos que eu chego no escritório e falo, o Renan, você conhece o Renan, né, Isaac? Meu sócio. Quem? O Renan, meu sócio. A gente montou a Bracklin Santos. Eu falo com o Renan, às vezes eu chego pro Renan, Renan, vamos pegar isso aí? É assim mesmo, mas é Porque tá paixão na vontade mesmo. de fazer. Sim. Tá à vontade de fazer aquele julgamento. Fala, Renan, esse cara não vai pagar, mas vamos fazer? Vamos. A gente coloca como se fosse uma cota de pro bono. Que no escritório a gente tem uma cota de pro bono, né? A gente coloca como uma... Oi, alô? A gente coloca como uma cota de pro bono. Sim, verdade. Doutor, agradeço. Já estamos aí com um pouco mais de 1h e 20 de conversa. Passou rápido. Finalizo aqui, depois para vocês finalizarem, mas novamente, em meu nome, em nome do Dr. Isaac, agradeço demais, foi uma aula mesmo, acredito que quem assistir, é uma aula de pós-graduação, digamos assim, uma aula magna. Obrigado. Agradeço demais a disponibilidade de tempo, o doutor estava na correria aí também. Se for permitido, gostaria de no futuro a gente fazer um novo bate-papo sobre outros assuntos, se o doutor tiver com disponibilidade de tempo, porque de fato foi excelente, eu gostei demais. Agradeço ao doutor Isaac também pela parceria, e é isso aí, vocês estão com a palavra aí para finalizar. Eu quero agradecer também ao doutor Alex, né? Uma honra e uma pessoa um advogado que eu admiro mesmo, de verdade, né? Então, uma grande admiração. Também fiz diligência com o doutor Alex. É verdade. Na Polícia Federal, na Justiça Federal. E é uma honra. E quando eu fiz o convite, de pronto, assim, o doutor já aceitou. Então, é um grande advogado, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem soberba nenhuma. Obrigado. A gente vê, assim, pessoas... Infelizmente, tem pessoas que estão começando, não tem o gabarito do doutor e não tem essa humildade que o doutor tem. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado, Isaac. Obrigado, João. Vocês foram hiper carinhosos comigo. Eu agradeço essa beleza de vocês. Com relação a outras oportunidades, estou em pé e a ordem. Da hora que vocês quiserem, eu estou à disposição. E tem, para falar, se vocês quiserem falar só sobre júri, né?
Vamos falar sobre justiça militar, falar sobre júri, né? Tem algumas coisas bem interessantes, né? Balística forense, perícia, né? O que vocês quiserem, estou à disposição, só dá um toque e a gente acerta a data, a gente toca para frente. Obrigado, viu? Sempre uma honra, tenho um carinho muito grande por vocês. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Eu só vou encerrar a gravação aqui e já libero vocês. Tá legal.